mais 2 viagens de Lula ao exterior. Ontem ele foi à Colômbia e, na terça-feira, na Argentina, participou da cúpula do Mercosul. Em discurso, o Lula disse que não conhece pormenores da perseguição a candidatos na Venezuela. Ele também falou sobre a Nicarágua. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. O presidente do Paraguai, o Mário Abdo Benítez, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, não entraram na onda do Lula, pelo menos isso. Os dois fizeram críticas ao ditador Nicolás Maduro. Ana, alguém como o Lula, né, que vive, como ele próprio admite, de narrativas, né, não quer saber, nunca quererá saber sobre o mundo real. No mundo real ele quer a distância, ele vive num outro mundo. É uma realidade paralela, né? Eu não sei se a gente vai mostrar o vídeo também, não sei se a gente tem esse vídeo, mas ele falando sobre a Nicarágua e ele dizendo essas disputas, né, com setores da igreja. Nós estamos falando de perseguição a cristãos, padres presos, agora freiras brasileiras foram expulsas da Nicarágua, freiras presas, padres, né, estudantes ali no seminário também. E ele disse sobre as disputas com setores da igreja. E aí ele fala que não há defeitos apenas de um lado, né? Inacreditável isso. Lembrando que todos nós fomos censurados durante a eleição presidencial de dizer exatamente que Lula era amigo de Daniel Ortega, amigo de um ditador sanguinário que persegue cristãos na Nicarágua. E agora ele fala em disputas com setores da igreja, como se eles estivessem disputando algum cargo, né, político eletivo. Não é disputa, não, senhor Lula, é perseguição a cristãos. O amigo do senhor, o ditador Daniel Ortega, ele persegue e prende cristãos na Nicarágua. Não tem nada de disputa, não, senhor. E aí o mais incrível é que tem muito católico no Brasil que finge que isso tudo não está acontecendo. Não podemos falar sequer que o Papa não toca nesse assunto, porque o Papa Francisco não tocou nesse assunto de maneira aberta. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que o senhor tem para fazer, para dizer, para proteger os cristãos que estão sendo perseguidos na Nicarágua? É inacreditável que cristão ainda acredite em Lula. Esse cachorro está aí, é contigo, Ana? É o meu aqui. Saudade das minhas. Já se foram, mas tudo bem. O Consta, e o Lula é impressionantemente desinformado, né? Porque ele adora a ONU, né? O OEA. Bom, a ONU e a OEA e outros organismos internacionais já atestaram o que acontece na Venezuela em termos de perseguição. O cálculo é que há, talvez, ninguém sabe o número exato, em torno de 300 presos políticos lá. Né? Então, a gente sabe muito bem tudo o que acontece. O Lula se finge de desinformado quando lhe interessa, obviamente. É, isso que eu ia falar, né? Quando você falou que a desinformação, óbvio que era uma pegada sarcástica, quem dera, né? Porque desinformação tem cura muito simples, informação. Então, bastaria informar, chamar o Lula num canto, mostrar as imagens, mostrar tudo que a ONU mesmo produziu. O caso do Lula não tem jeito com informação, ele sabe o que acontece e ele defende tudo aquilo que é errado, porque ele tem, obviamente, características de um psicopata. Aliás, eu já ouvi isso de um famoso psiquiatra do Rio de Janeiro. Né? Me garantiu que Lula tinha todos os traços de um psicopata, e tem mesmo.
né? Porque um sujeito que chama de disputa e que vai ser resolvida com diálogo, aquilo que acontece na Nicarágua, esse sujeito ele só pode estar tomando partido de quem vai lá torturar, perseguir, prender, expulsar cristão pelo crime terrível de defender o cristianismo, né? Então, é óbvio que isso é abjeto, e eu concordo com a Ana, não vou nem me estender aqui. Qualquer cristão, não precisa nem ser o católico, qualquer cristão que vota no Lula e defende o Lula, ele está precisando de uma chacoalhada, ele não está enxergando. Aí sim pode ser um caso de desinformação. Ele não está atento ao que o seu representante anda fazendo em relação aos valores do cristianismo, por exemplo, no caso do aborto, né? Ou em relação a tiranos comunistas que perseguem cristãos, porque, cá entre nós, Lacombe, não é de hoje, o cristianismo e o comunismo são como água e óleo, não se misturam. E ninguém esquece que no Foro de São Paulo, no encontro do Foro de São Paulo em Brasília, o Lula finalmente, né, admitiu que é comunista, que tem orgulho de ser chamado de comunista, Renata, e falou também mal da família, dos costumes, do patriotismo. Então, ele vai achar realmente tudo normal na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Não há problema nenhum. Ele adora o regime chinês também, já falou isso várias vezes. Eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas de entender o que ele realmente pensa, porque ele já deixou de se importar de falar as coisas que ele acha faz muito tempo. Isso, inclusive, na eleição. Eu lembro muito bem, eu e a Ana Paula sempre fizemos lives durante o período eleitoral e a gente falava, olha, ele está falando, ele está avisando, ele disse que vai acabar com isso, que ele não concorda com aquilo, e as pessoas falando, não, mas ele vai ser um Lula moderado, veja bem, piriri pororó, não podem dizer que é nenhuma surpresa. Aí você pega o sujeito que criou um foro em São Paulo, em 1990, com o ditador Fidel Castro, e acha que esse ser humano pode ser normal. E aí, esse foro, ele já tem, então, 33 anos, sempre reunindo ditadores, membros das organizações Farc. Teve até uma situação aqui no Brasil, um cara chamado Olivério Medina, na época que o Lula era presidente, que era um ex-padre, o representante das Farc no Brasil, e ele tinha havido o pedido de extradição pela Colômbia por assassinato, por um monte de crimes que esse cara tinha cometido, e ele não foi extraditado, ficou como preso político, como perseguido político aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, não fizeram extradição do Cesare Battisti, por exemplo, dentre vários outros terroristas e pessoas que sempre defenderam em torno dessa ideia da ideologia que faria sentido. Então, essa história de Lula democrata é só para enganar realmente quem for muito desinformado, e não é por falta de informação. Na internet está cheio de documentário, de jornais, como bem vocês fazem aqui todos os domingos, tem a Gazeta do Povo, tem a Oeste, tem tantos materiais, tem muita gente nas redes sociais, como eu, a Ana, Consta, você, Lacombe, dentre tantos outros, dando a informação todos os dias. Tem vídeos no YouTube com José Dirceu dizendo, olha, o objetivo do Foro de São Paulo, a criação dele, é para que desde que houve a desintegração da União Soviética, que isso pudesse ser continuado na América Latina de alguma forma. Tem, se você procurar lá, agradecimento das Farc ao Lula por ter feito o Foro de São Paulo. Aí vem o Lula e fala que a Venezuela tem muita eleição, que a eleição lá acontece mais do que no Brasil, que tem mais democracia que no Brasil, que o Ortega é só uma disputa política, uma disputa assim simples, né, como se não estivesse prendendo, matando, perseguindo cristãos. E olha, essa não é uma batalha, eu sou agnóstica, essa não é uma batalha só dos cristãos ou só dos católicos, é uma batalha de todos. E é por isso que eu sempre falo que essa historinha de lugar de fala, de você só pode criticar o Papa se você for católico, é um absurdo, porque ele, sendo líder de uma igreja que tem a quantidade de fiéis que tem no mundo e a influência que ele tem nas pessoas, quando ele fala algo que vai na direção de ser a favor de pautas do Foro de São Paulo, coisas mais socialistas ou progressistas, isso me afeta e afeta o mundo inteiro. Então, a gente tem sim que falar, lugar de fala não faz sentido. Então, essa roupagem democrática do Lula, nem ele faz mais questão de ter, nem ele mais faz questão de não deixar claro aquilo que ele realmente pensa. Um cara que é amigo de Maduro, de Ortega, que sempre elogiou Fidel Castro durante todo o tempo que ele esteve no governo e depois,
Tem entrevista da Dilma fazendo a mesma coisa. Tem entrevista de 2021, em plena pandemia, o Lula falando bem da ditadura chinesa, elogiando o pulso firme da China, que na verdade é ditadura, elogiando a Revolução de Mao Tse-tung de 1949. Então, assim, o que esperam desse cara, se não, obviamente, uma ascensão ao autoritarismo? Eu realmente não sei. Ana. Eu só queria pedir para a nossa audiência, depois deu uma chegadinha, né? Acabou o programa, já continuem aí no YouTube, coloquem assim na barrinha de pesquisa aí. João Paulo II, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal foi um padre poeta da Teologia da Libertação, ele foi ministro da Cultura em Nicarágua e em 1983 vocês vão encontrar um vídeo espetacular de João Paulo II que visitava a Nicarágua e o padre ali comunista foi beijar a mão de João Paulo II. João Paulo II tira a mão e dedo em riste, começa ali um sermão de o senhor não está servindo os propósitos cristãos. Não vou dar spoiler, não. Coloquem aí na barrinha do YouTube que vocês vão encontrar o vídeo. É muito marcante, né? Porque João Paulo II passou viveu a experiência real, né, do comunismo, do nazismo na sua querida Polônia. Então, um papa que sabe que o cristianismo e o comunismo eles estão em lados completamente opostos da vida. E aí, mais uma dica durante a semana, existe um documentário chamado A Salvação de um Continente, João Paulo II e a Queda do Comunismo. Ali vocês vão entender por que, de verdade, é inaceitável que o Vaticano coloque vendas, né, nos olhos sobre tudo isso, com tudo isso que está acontecendo na Nicarágua, em Cuba, no continente africano também, com os ditadores. Então, mais uma vez, eu concordo aí com a nossa querida Renata. Não dá para você falar, bom, eu só posso criticar as ações do Papa Francisco se eu sou católica. Não, ele não age apenas como líder da igreja, mas também como líder político, e, nesse caso, muito alinhado com os comunistas no mundo.